Moraes chegando neste sábado com as informações do Cruzeiro, que veio aí de pacotão durante a semana, contratou gente pra caramba. 6 ou 7, Arthur? Boa 7, tarde. né? Até 7, aqui, né? mas serão mais, naturalmente, né? Com certeza. Além, é claro, a gente não pode esquecer da confirmação também pelo próprio Alexandre Matos da chegada, né? Quer dizer, aconteceu isso também, né? Começou. Boa tarde, Edmara. Boa tarde. Abraço, amigos ligados do Super FC edição especial de sábado. Realmente uma semana de prato cheio. Né? E um prato cheio de novidades, não de problemas. Porque, como você lembrou bem, Alexandre Matos, depois daquela novelinha que vinha se arrastando, mas se o Matos está trabalhando, por que o Cruzeiro não oficializa, não anuncia e tal? E a coisa, você até manteve aí o contato com ele por telefone. Pedido. Hein? A seu pedido, né? Exatamente. E a pedido do torcedor, né? Que estava ansioso pela confirmação oficial. E o Matos distribuiu essa nota que você destacou. Exatamente. E depois toda a imprensa, enfim, se posicionando que em janeiro estará se apresentando ao clube já em Belo Horizonte, deixando os Estados Unidos. O Matos se especializou ainda mais, cursos, palestras lá nos Estados Unidos, sempre em companhia do presidente do Boston City, o Renato Valentim, chegou a prestar, como se diz, né, com o seu vasto conhecimento, esteve até a serviço do próprio Renato Valentim e do Boston City com as dicas profissionais. Bom, assessoria, eu quis dizer, prestou também assessoria ao Boston City. E agora trabalhando pelo Cruzeiro, essas contratações, esses contatos, naturalmente, que tiveram toda uma participação do Alexandre Matos, entendendo que ele tem uma grande relação com o Eduardo Uran, que tem jogador para tudo quanto é lado, né? Ele tem jogador no exterior, ele tem jogador do Oiapoque ao Chuí, sei lá, como é que se falava antigamente, tem um ditado. Oiapoque ao Chuí, exatamente. Então é isso mesmo. Então, ele detém o direito de vários atletas e por isso muitos desses que estão sendo anunciados, né? E o Cruzeiro confirmando, tem também ligação com o Eduardo Uran. O último deles, o João Paulo, meia de 31 anos de idade. Aliás, nós vamos recapitular essas contratações que o Cruzeiro fez durante a semana. Vamos lá a esses jogadores que foram contratados. Primeiro veio o anúncio de Maicon, zagueiro. O Cruzeiro ainda estava disputando a Série B já na última rodada, jogo com o Brusque. O Maicon foi lá pro Mineirão, acompanhou a partida, já vestiu a camisa estrelada, já se pronunciou nas suas redes sociais. O próprio clube também oficializou tudinho. Aí na quinta-feira, o pacote primeiro com 5. Pará, lateral direito, Felipe Machado de volta. Não jogou, passou a temporada sem jogar, segundo o empresário dele, teve propostas e mais propostas, o Grêmio sempre dificultando. Pedro Castro, jogador que foi campeão da Série B este ano com o Botafogo. Fernando Neto do Vitória e o quinteto fechando com o Edu atacante. E ontem então a oficialização da contratação deste meia João Paulo, de 31 anos de idade, que se deu bem na Ponte Preta, que também fez boa presença e marcante defendendo o Atlético Goianiense. Então 5 reforços dos 5 na quinta-feira, repito. Isso. Somando ao Maicon 6, ao João Paulo 7. Dos 7 reforços, os nomes que em princípio agradaram assim em parte o torcedor, que foi o Pedro Castro, o Edu e esse João Paulo. E uma certa ponta de desconfiança com o Pará, que todos sabem que é um lateral direito vencedor, de muitos títulos, de muita rodagem e sempre grandes clubes. É Grêmio, é Santos, é Flamengo e tá aí o Pará com 35 para 36 anos, chegando para ser, ao que tudo indica,
o lateral titular, o da direita, né, Edmar? Então, a maioria não agradou, dividindo opiniões entre o torcedor. Agora, faz parte, eu particularmente continuo ainda com o entendimento que essa primeira leva seja para o Campeonato Mineiro, observações de que até o início da Série B de 2022, com a casa, quem sabe, em ordem, né? Já que o Cruzeiro especula no primeiro trimestre com o Cruzeiro empresa, né? Clube empresa, arrecadar 500 milhões. E aí, dentro de uma outra realidade, poderá sonhar com outros grandes nomes que foram badalados, né? Comentados, especulados. Felipe Melo, quem mais? Petros, Felipe Melo, Giovani Santos, Giovani Goulart, Manuel, o William do Bigode. O William do Bigode, exatamente. E tantos outros, né? São nomes que certamente, fossem anunciados, agradaria de cheio o torcedor celeste. Mas a realidade atual, já até manifestada em nota, repito, pelo Alexandre Matos, contraria, em princípio, a esses nomes que o torcedor estava ansioso para que o clube confirmasse. E não confirmou. O Felipe Melo mesmo estaria com pré-contrato com a equipe do Fluminense. Aí o pessoal fica sonhando com Lucas Romero, com o Ricardo Goulart. A situação do Romero, gente, é a mesma do Goulart. Que o Cruzeiro tem interesse? Claro que o Cruzeiro tem. Qual o clube que não tem interesse em Ricardo Goulart? Qual o clube que não tem interesse no Lucas Romero? Mas daí a acreditar que possa existir uma negociação, vai uma distância muito grande, né, Edmara? Muito. A própria negociação, vamos ser sinceros, né, Arthur? Ainda está sendo acertada a questão da dívida da FIFA, tem o transfer ban, tem uma série de coisas, até para você negociar com esses jogadores, eu sinceramente, eu não sei como é que está negociando, né? Isso até mostra que deve estar muito próximo de resolver a situação, né? Porque não tem se está anunciando, é a senha de que exatamente o pagamento será feito. Acontecer. Aliás, o presidente já destacou isso, que ele espera até 20 de dezembro isso aí, fazer essa quitação do transfer ban. Do contrário, o clube, repito, não teria anunciado esses 7 reforços, porque não adianta contratar. Eles estão apalavrados. Vão assinar com a Cruzeiro Clube Empresa, SAF, né? Então, assinar tudo bem, mas e o contrato não tem que ser registrado? Para ser registrado não depende do pagamento do transfer ban? Então a senha já foi dada. Bom, para fechar esse primeiro bloco do time estrelado aqui no Super FC, edição de sábado, a busca por novas contratações, novos reforços. Dentinho seria a bola da vez, é uma prioridade a contratação de um jogador de beirada de campo. O Dentinho é um atacante moderno, ele se movimenta muito ali no setor ofensivo, mais pela esquerda, mas aparece ali pelo miolo, se precisar pelo lado direito, enfim, um atacante moderno. E apesar de mais de 10 temporadas no futebol da Ucrânia, no Shakhtar Donetsk, tem muita qualidade, tem habilidade. Você acha ele bom, reforço? Eu acho. Você entende como reforço mesmo? Entendo. Dentinho, sim. Entendo como reforço, porque é um jogador diferenciado tecnicamente. É claro que o Dentinho do Corinthians e dos primeiros anos do Shakhtar não sei como estaria o Dentinho de agora, hoje, aos 32 anos de idade. Mas hoje, no futebol atual, é muito comum se dizer que 31, 32, 33, 34, o jogador ainda tem muito gás, né? Tem muita disposição física, se cuida. Veja o caso, por exemplo, do Pará, com 35 anos, que chega para uma posição em que o atleta costuma ser realmente muito exigido, porque não só defende, como principalmente ataca. E verdade, bem lembrado. Se o Dentinho vier, e já estaria até em mãos com uma proposta, muitos anunciando isso, de que ele já tem essa oferta de um contrato por 2 temporadas, com possibilidade depois de renovar por mais um ano. Vamos aguardar. O Cruzeiro está mobilizado por novos reforços.
Mas para finalizar o noticiário do Cruzeiro, Arthur. Vira e mexe, tem novidades em relação ao atacante Marcelo Moreno. Aliás, uma matéria que já está desde 11h39 no nosso portal, dizendo que o Marcelo Moreno segue chamando a atenção de clubes da América do Sul. Depois do Colo-Colo do Chile, agora é o Cerro Porteño do Paraguai que está interessado na contratação do camisa 9 estrelado, que tem contrato até o final de 2022. Entretanto, a Raposa ainda não recebeu nenhuma sondagem e nem proposta. O que acontece é que a equipe paraguaia buscou informações sobre o jogador e deve tentar uma abordagem mais incisiva, já que Moreno tem multa rescisória e contrato, como dissemos, até o fim da temporada 2022. A meta do Cerro é ter um atacante que possa substituir o argentino Mauro Bocelli, que está de saída do time paraguaio. Apesar de um ano irregular, no qual marcou somente 6 gols em 22 jogos, Marcelo Moreno vem reafirmando o desejo de continuar no Cruzeiro e cumprir seu vínculo até o final do contrato. Mas está valorizado porque ele tem feito gols nas eliminatórias, artilheiro em termos de seleção, sim, né, Arthur? O ano dele não foi bom no Cruzeiro, mas na seleção ele se valorizou, né? Muito, muito mesmo. Tanto que teria chamado a atenção de clubes, outros clubes do futebol chileno, até mesmo da Argentina. E com a contratação do Edu, o Thiago devendo também permanecer no elenco estrelado, olha, eu sinceramente acho que existe, que é real, a possibilidade do Marcelo Moreno deixar o clube. Ayrton, atacante, emprestado ao Ceará. Desses jogadores que deixaram o clube, né? Foram emprestados. Ayrton e Rafael Santos estariam cotadíssimos. Ayrton seria observado por Vanderlei Luxemburgo, que é jogador de beirada de campo, e o Rafael Santos foi o lateral esquerdo da Ponte Preta, viria para ser o reserva de Matheus Pereira. Bruno José permanece, tem contrato e o Dentinho podendo chegar, por isso mesmo o Cruzeiro segue buscando aí alternativas, reforços, mesmo que dê uma pausa, né, no Mineiro, vai observar esses jogadores que foram anunciados, mais pra frente certamente vai contratar aí 2 bons jogadores, eu diria, para reforçar o time na Série B. A semana de Mar, além de novidades, para fechar aqui o noticiário do Cruzeiro, neste sabadão, além de possibilidades de anúncio de novos nomes, de novas contratações. O que chama atenção, a grande expectativa, próxima sexta-feira, a Assembleia Geral, a votação, né? Porque o Cruzeiro precisa mudar o estatuto, ter aquela aprovação de um percentual maior para investimento, né? Para os futuros. Os caras querem mandar, né? Investidores, exatamente. Então, vai ser muito importante essa votação na sexta-feira. Tá certo, Edmar Oliveira? Ok, Arthur Moraes.